Boa tarde, olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Olá, Arthur. Doutora Selma. Olá, Murilo. Boa tarde, Rafael, meu convidado já está presente. Em seguida já vou puxá-lo aqui para o nosso bate-papo, já viu o nome dele aqui. Pessoal, queria perguntar para vocês se me escutam bem, se o áudio está ok. Boa tarde, Francisco. Luiz Vinícius, seja bem-vindo. Que bom, Arthur, que bom, obrigado. Show, valeu, Murilo. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando então, iniciando mais uma live aqui que eu tenho feito pelo meu perfil do Instagram, voltado aí à disseminação do conhecimento do nosso direito processual, administrativo, previdenciário. Nessa primeira temporada aí conversando com os conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não apenas os conselheiros, conversando com a estrutura do conselho, né? A ideia é essa, porque detrás dos votos, detrás das decisões, tem dezenas e centenas de pessoas trabalhando, né? A gente observa isso e quer conhecer cada vez mais tudo isso, né? Esse é um anseio de todos que admiram e gostam do processo administrativo, né? Eu sou um deles e tenho esse anseio. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui guardam, né, essa mesma vontade, né, de se aproximar um pouquinho mais, saber quem são as pessoas, saber o que as pessoas estão falando, né, saber o que os conselheiros pensam, né, do trabalho do advogado, né? Por exemplo, eu acho que esse é um aspecto importante, né? Como o conselho vê o papel do advogado na atuação nas juntas. Som baixo, deixa eu melhorar aqui, eu vou tirar meu fone. Pessoal, melhorou agora? Me deem um feedback aí. Eu acredito que sim, porque sem o microfone, apesar de pegar o ambiente, né? E agora, Renata, melhorou um pouco? Espero que esteja melhor. Então, é o objetivo de todos nós aqui, né? Sem dúvida, né? Tá com eco, alguns falam que tá com eco, mas alguns disseram que tá bom. Eu vou seguindo aqui, se tiver ruim, vocês me falam, tá? Tá 4-1, 4-1 para bom, né? Pessoal, como eu dizia para vocês, né? Nós que gostamos da disciplina do direito processual administrativo previdenciário, que somos entusiastas, estamos estudando, produzindo, escrevendo, atuando, conhecendo, né? É muito importante a gente saber como que o Conselho de Recursos enxerga os advogados dentro do Conselho, né? E como é que se dá tudo isso? Isso que faltou muito, sem dúvida, nos últimos anos, numa outra fase, né, da advocacia, do próprio Conselho, e que agora parece que está mudando assim bastante. A gente vem notando isso e eu acho que vocês estão observando aí pelas conversas que a gente vem fazendo aqui. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o querido amigo Délio, já vi que está presente, o Augusto, sempre presente, né? Que bacana. Renata, que bom, seja bem-vindo. Doutora Norma, que bom te ver novamente aqui. Leidiane, Casimiro, sejam todos bem-vindos, gente. Fico feliz que a gente está formando um grupo bem coeso aqui. Aloísio, Larissa, show de bola. Então o objetivo
eu tenho chamado de uma primeira temporada, digamos assim. Olá, Laura, seja bem-vinda, que bom te ver aqui também. É justamente a gente tentar fazer essa aproximação. As conversas têm permitido conhecimento jurídico, a gente tem conhecido mais, né, as questões jurídicas, sem dúvida. Penso que as conversas têm propiciado também, né, experiência, conhecimentos que não estão nos códigos, que não estão nas portarias e que não estão nos memorandos. Eu acho que as conversas também têm propiciado bastante assim as biografias dos conselheiros, entender como o conselheiro pensa e reflete sobre as questões. Certamente é um pouco diferente da forma como o advogado atua, e é importante que a gente misture um pouco tudo isso para a gente poder seguir juntos em frente. Assim. Então, acho que tem sido bem produtivo nesse sentido. Eu fiz um feedback para vocês na terça passada, sozinho aqui, tentando levantar aspectos positivos e negativos. Levantei mais aspectos positivos do que negativos, né? Mas a gente está aqui também para estabelecer a crítica, sem dúvida. A gente nota que o próprio Conselho está aí hoje também para estabelecer essa crítica e tentar, enfim, evoluir, né? O nosso convidado de hoje, né, é uma pessoa que trabalha no Conselho, servidor de carreira. Eu quero muito saber um pouquinho da trajetória dele, eu vou perguntar isso para ele, a gente fica curioso e quer conhecer, né? Que é o Rafael Costa Galho. E o Rafael, ele não é conselheiro, ele não julga processos no Conselho de Recursos, porém ele foi designado coordenador da Escola do Conselho de Recursos da Previdência Social e está fazendo um trabalho diferenciado, né? Sem dúvida, junto com o apoio dos conselheiros, jornalistas, a gente tem observado o trabalho que a escola vem fazendo. Então a intenção de trazê-lo aqui é para a gente conhecer um pouquinho mais isso e saber até onde a gente pode esperar aí no futuro o trabalho aí da escola do CRPS. Então já vou puxá-lo aqui. O nosso bate-papo. Rafael, tu já estás em processo de subida aqui para a live. Aê! Opa, Tudo muito bom? boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os participantes dessa live, né? Acredito que a maior parte é advogados, já vi que tem alguns colegas conselheiros aqui também. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Que ótimo, que ótimo. Eu sempre que inicio aqui o bate-papo com os colegas do Conselho, a primeira coisa que eu faço sempre é agradecer, tá, Rafael, a tua disponibilidade de estar aqui. Né? A gente sabe a distância tão grande, né, que sempre existiu entre o Conselho e a advocacia. Eu me arriscaria a dizer isso, né? E eu acho que sim, é uma verdade, depois eu quero saber a tua opinião. E isso certamente acontecia por várias razões, mas talvez uma delas, certamente, era a confiança. Né? Porque se não se tem confiança na relação, se não se tem confiança no que está se estabelecendo aqui, obviamente que fica complicado até de a gente dialogar aqui, né? E saber qual é a intenção, o que se busca com esse nosso bate-papo. E eu tenho sentido por parte de todos os conselheiros, servidores do INSS e colegas que trabalham no Conselho, né, em geral, uma confiança muito grande de estar aqui. Isso me deixa muito feliz. Eu sou entusiasta da disciplina há muitos anos. Esse trabalho é um trabalho realmente de disseminação. Começou sem querer, foi acontecendo. E eu estou adorando, estou aprendendo muito. A gente aprende muito, né? Então eu quero te agradecer. Minha primeira manifestação vai nesse sentido, pela tua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. Muito obrigado, Alexandre. Para mim é uma grande honra, né? Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu te disse, né, por mensagem, porque tu tens um trabalho diferenciado. A gente sabe que a atualização, né, que acontece na legislação previdenciária, até mesmo no próprio processo administrativo previdenciário, ela é muito frequente, né? Então as regras mudam com muita frequência, nós temos reformas. Então isso faz com que o profissional ele precise, né, estar constantemente buscando essa atualização. E eu vejo aqui que tu prioriza sempre essa informação de qualificada, né? Busca realmente conversar conosco do Conselho de Recursos para trazer o nosso ponto de vista, para que a gente possa juntos construir
um processo administrativo melhor, um processo administrativo mais eficiente. Então, assim, parabéns pela iniciativa, né? Vi algumas das suas lives, né, que começaram no final do ano passado, né, após o primeiro encontro virtual Isso. CRPS Sociedade, né? Vi que foi realmente um divisor de águas para o Conselho de Recursos, né? Tu mencionaste que não existia uma aproximação tão grande, né, do Conselho de Recursos com os advogados, mas eu diria até mais. Eu diria que o Conselho de Recursos, apesar dos seus quase 82 anos, ele ainda é muito desconhecido da população, né? Muitas pessoas, inclusive profissionais do direito, advogados, e até mesmo dentro da própria administração, se a gente olhar no Ministério da Economia, algumas pessoas acreditam que o Conselho de Recursos faz parte do INSS, né? Está dentro da estrutura do INSS. Então, isso é um sinal, né, de que realmente há um desconhecimento muito grande, né? Então, a gente tem trabalhado justamente para tornar o Conselho de Recursos mais conhecido, né? Tornar o Conselho de Recursos mais próximos da população e também, e especialmente dos advogados, como é o caso da escola do CRPS. Que legal, não, isso tem sido sentido com muita força, sem dúvida, assim, a gente conversa muito entre os advogados e a gente tem visto esse trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta inicial, curiosidade, né? Eu fiquei sabendo pelas redes sociais, né? Brinquei contigo, porque não tinha como me enganar, mesmo sabendo que o Tricolor Gaúcho tem torcedor em todo o Brasil, né? Mas quando te vi com a camiseta do Tricolor, eu disse, pô, será que o Rafael é aqui da aldeia? Né? Eu tô aqui em Porto Alegre, né? Eu pensei, e a gente sabe que as relações e os trabalhos de vocês, tanto na Previdência quanto no Conselho, é muito dinâmico. Hoje vocês estão aqui, amanhã vocês estão em Brasília, tem a superintendência em Uhum. Florianópolis. Tu te importaria de me contar um pouquinho, assim, como que foi a tua nomeação para coordenar a escola? Como é que é a tua relação com o INSS? Qual é o teu cargo? Como é que é a tua caminhada na Pô, Previdência? que legal, Alexandre. Como nós tínhamos dito, temos agora um Grenal, aqui um Grenal previdenciário, né? O Alexandre, para quem Temos. não sabe, é colorado, eu sou gremista, sou de Pelotas, né? Então, apesar de ser de Pelotas, meu time do coração é Ah, o Grêmio, legal. né? Não é o Brasil de Pelotas, como a maior parte da população de Pelotas. E eu ingressei no INSS em 2008, né? Como analista do Seguro Social, e ao longo dessa minha trajetória, eu fiz mestrado em Educação e Tecnologia. Então, na minha trajetória no INSS, eu caminhei, digamos assim, sempre pendendo para o lado da educação, né? Então, antes, né, de ingressar no Conselho de Recursos, de receber esse convite para implantar a escola do Conselho de Recursos, eu era o chefe substituto da área de educação do INSS na região sul do Brasil, né? Então, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E aí, em dezembro de 2019, eu aceitei o convite, né? Foi publicado, então, a minha sessão para o Conselho de Recursos, para nós começarmos esse trabalho de implantação e de gestão da escola do CRPS, que foi formalmente criada em agosto do ano passado. Então, na verdade, a escola não tem ainda nem um ano, né, desde sua criação. Olha só, super recente realmente a caminhada da escola. Que ótimo. Então, tu estás aqui e atualmente tu estás aqui no Rio Grande do Na Sul. verdade, a escola do CRPS ela não funciona em Brasília, ela funciona na sede da 17ª Junta de Recursos aqui em Florianópolis. Então, ela é deslocada da administração central do Conselho de Recursos, né? E então ela funciona aqui na 17ª, mas a gente atende todo o Brasil, né? Então a gente atua de forma Claro. nacional, mas a sede física da escola é em Florianópolis. Entendi. Claro, o teu trabalho antes, então, voltado à educação previdenciária, provavelmente, né? Voltado o trabalho no INSS voltado ao programa de educação previdenciária e toda a parte de educação que a autarquia mantém, né? Exatamente. O programa de educação previdenciária ele é uma das vertentes educacionais, digamos assim, do INSS, né? Que é a vertente assim, focada mais na sociedade. E no INSS a gente tem também a educação interna, né, que é essa oferta de cursos para os servidores, especialmente, né, do Instituto. E aí, no caso
Que bacana. E no caso da escola do CRPS, a proposta é um pouquinho diferente, né? Quando a gente criou a escola do CRPS, quando ela foi instituída em agosto do ano passado, nós tínhamos três objetivos principais, né? Qualificar os conselheiros, qualificar toda a parte administrativa do Conselho de Recursos, para que a gente tenha, por exemplo, a excelência no atendimento ao segurado que recorre, aos advogados, e qualificar também os próprios servidores do INSS, né, na medida do possível, para que a gente tenha um melhor processo administrativo previdenciário, embora o INSS tenha a estrutura própria, né, de capacitação, mas vários servidores do INSS fazem curso conosco também, e qualificar, e aí de forma prioritária, isso está na Constituição da Escola do CRPS, os advogados, né? Porque essa é uma maneira de estimular o recurso administrativo previdenciário e também é uma maneira de nós contribuirmos para evitar a judicialização. Claro que a gente sabe que essa é uma das iniciativas, né? Mas, de fato, se as pessoas não conhecerem o Conselho, é muito pouco provável que elas tenham essa confiança, como tu falaste, para recorrer, né, ao Conselho de Recursos. Então, a gente... Com certeza, com certeza. Não, e os tempos se mostram outros, Rafael, acho que tu vai concordar comigo, só pelo simples fato de nós estarmos nós dois aqui agora, com quase 50 pessoas aí acompanhando a live, e eu estou conversando com o coordenador da escola do CRPS, né? O que eu quero dizer com isso, né? Isso há um tempo atrás era algo que não existia, né? Era algo que a gente não sequer conhecia a estrutura, eram poucos advogados que atuavam, não existia muita informação, quer dizer, vive-se um novo tempo, né? Então, hoje à tarde eu estava pensando de que bacana, né? Uma escola do conselho, coordenador, a gente tendo acesso, a gente podendo conversar e vendo todo o trabalho que vocês estão fazendo, a preocupação, né, também com quem está postulando, não apenas com a formação dos próprios servidores, isso tem ficado muito claro também, demonstra com certeza que a gente está no caminho, que o Conselho, né, está no caminho certo, né? O encontro ano passado, eu não posso te negar isso, acho que talvez tenha sido, pelo menos para mim, e eu acho que para muitos colegas, assim, o primeiro contato, assim, com a educação dentro do Conselho, né? Tu poderia falar um pouquinho o que foi o encontro, se a ideia é fazer outro esse ano, quais foram os frutos já colhidos? Realmente, assim, para quem não... Depois nós vamos falar dos canais, né, para os advogados poderem ter acesso aos canais, mas o que foi desenvolvido ali em matéria de conhecimento para os advogados também é um conteúdo muito importante, né? Exatamente, né? O encontro virtual CRPS Sociedade, né, no qual tivemos a honra da participação do Alexandre, também de vários outros profissionais que hoje nos acompanham aqui, foi de fato o primeiro grande evento de abertura do CRPS para a sociedade, né? De dar visibilidade para as atividades do Conselho e também de abrir as portas para que os advogados, para que os servidores pudessem juntos construir as melhores soluções. Uma coisa que eu estava vendo agora há pouco, né, a tua live da semana passada, né, infelizmente não pude assistir ao vivo, mas assisti agora há pouco, é isso, assim, né, porque o Encontro CRPS Sociedade, ele busca que a gente possa, de uma maneira colaborativa, encontrar as melhores alternativas, porque a gente sabe que a gente vive em um cenário de várias restrições, né, restrições orçamentárias, número de servidores que a gente tem, número de conselheiros também, mas a gente acredita que a partir do momento que o CRPS se torna mais conhecido, que o CRPS constrói, né, ouvindo os advogados, ouvindo os segurados, ouvindo os seus conselheiros, a gente consegue dar mais efetividade para as nossas soluções, né? Então a gente tem essa proposta muito colaborativa. E o Encontro Virtual CRPS Sociedade, particularmente, foi um meio que nós encontramos de ofertar workshops, de ofertar oficinas, ofertar várias palestras que são interessantes, que são importantes para que os profissionais do direito previdenciário pudessem ter esse contato e, acima de tudo, pudessem buscar, né, se qualificar, buscar saber das novas tendências, né, buscar as diferentes visões, inclusive doutrinárias, né, sobre assuntos que impactam no nosso dia a dia. Então foi muito legal. Eu até anotei aqui, nós tivemos 2.500 participantes, e desses 2.500 participantes, 1.500 eram advogados. Então,
Olha que bacana isso. Então, assim, a gente tem no INSS, né, o Programa de Educação Previdenciária, ele é mais focado na população, né, ele é focado no público, no segurado. Já na escola do CRPS, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. Como o INSS, de certo modo, já atende essa, né, já atende essa fatia, assim, né, que é a educação previdenciária para a sociedade, a nossa proposta era atuar mais junto aos advogados, para instrumentalizar esses advogados, para que a gente tenha processos administrativos mais bem elaborados, né, processos administrativos que realmente tenham mais efetividade, né? Então, por isso que a gente traz muitas dicas, né, de como fazer uma petição, né, de que tipo de jurisprudência citar, porque às vezes o profissional ele traz, né, jurisprudências do judiciário, por exemplo, que não vinculam os conselheiros. É interessante trazer essa jurisprudência que vincula, né, que vai ser bem mais efetivo e vai trazer mais resultados. Então, perfeito. O doutor Délio está comentando aqui. O Délio é mineiro, mora em Minas Gerais, em Governador Valadares, e o Délio é ex-servidor do INSS, hoje advogado, né? E comentando que o CRPS se fechou por longos anos, e agora, com esta visibilidade, mostrando a cara, torna-se mais conhecido e aprenderemos sempre mais. É mais ou menos nessa linha, né? Claro que a gente tem um fator importante, né, Rafael, sempre, que é o contexto do digital hoje, né? Quer dizer, tudo está se transformando, né, em plataforma digital, as redes sociais se transformaram na nossa realidade, praticamente, a gente nem sabe aonde isso vai terminar, porque a coisa está evoluindo de uma maneira tão rápida, e agora, ainda por cima, com a pandemia e com as medidas de isolamento, as tecnologias estão sendo todas desenvolvidas para o treinamento à distância, para a comunicação à distância, e, de fato, isso vai facilitar ainda mais, né, do que naquele tempo em que eu tinha que ir na porta da gerência executiva ver a pauta de processos a serem julgados, né, e aquela coisa antiga, né, então, tudo isso também eu acho que auxilia muito nisso que o Délio está trazendo, porque eu imagino que a estrutura do conselho sempre existiu, sempre foi grande, sempre foi de muito labor, de muito trabalho, a gente sabe disso. Só que, claro, faltava talvez alguns caminhos que agora estão sendo abertos, né? Mas tu falavas agora há pouco sobre o que está sendo ofertado na escola, né? E eu também fiz umas anotações para trazer aqui, já que a ideia é a gente realmente divulgar, né? E eu pude perceber, Rafael, que existe, na verdade, vários segmentos, digamos, principalmente no Instagram, né? Depois, pelo que eu pude perceber, para a gente começar do início, pelo que eu pude perceber, a escola está hoje, me corrija se eu estou errado, no Instagram, a escola está no LinkedIn e a escola está no YouTube, é isso? Isso, no Facebook também. No Facebook nesses também. 2 meses, agora nós começamos de uma maneira, como testes, né, nós fizemos publicações especificamente no Instagram. Mas a partir de agora nós vamos publicar periodicamente também nas outras redes sociais, né, no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube. Que bacana. E eu pude perceber pelo Instagram, principalmente, que dentro da programação da escola, essa realmente assim de educação no varejo, como eu digo, vocês estão postando, colocando ali, né? O que eu noto ali? Basicamente tem sempre um quiz, né, que é uma dúvida previdenciária que é colocada ali, que vocês convidam, né, o participante a entrar nos stories para votar e depois vocês apresentam o resultado, né? Envolve matéria administrativa, mas também um direito previdenciário como um todo, ligado ao administrativo, né? Eu percebi que vocês têm ali também uma seção que trata dos... deixa eu ver aqui que eu anotei, peraí. Além do quiz, vocês têm uma sobre específico do entendimento diferente do administrativo para o judicial. Eu achei muito legal. Quer dizer, vocês colocam uma matéria, juntada de documento novo, pum. Aí tem uma faixa do lado, né? A diferença da via recursal administrativa para a via judicial. Aí está ali. E na via administrativa é possível apresentar os documentos até na sessão de julgamento, sendo que na via judicial a gente tem algumas restrições formais, que os princípios que regem o processo são outros, né? Então eu vi o quiz, eu vi as vantagens, agora eu lembrei, vantagens, né, da via administrativa,
Depois eu vi que vocês têm ali também um Breaking News, onde vocês trazem, né, alguma novidade, algum furo de notícia realmente, alguma notícia nova envolvendo, né, a matéria previdenciária, né? E depois tem algo que eu achei fantástico, né, que é a jurisprudência administrativa comentada, né, em que vocês trazem uma jurisprudência, um enunciado do conselho, e chamam um conselheiro. Eu vi ali a doutora Carolina Buquerque, por exemplo, discutindo e trazendo em vídeo aquela jurisprudência, aquele entendimento que está sendo trazido ali, aquele enunciado. Sem contar que eu constatei também que vocês disponibilizam na biografia da página do Instagram um formulário para que o advogado, o segurado, o cidadão, enfim, né, possa trazer alguma dúvida, vai ser avaliado por vocês e, eventualmente, isso possa virar parte da programação das redes sociais da escola. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Fizeste um apanhado geral aqui, né, das publicações que nós temos, que é o CRPS Responde, esse último, né, que a gente traz também, né, explicado ali, até inclusive de uma maneira colegiada, né? Nós convidamos vários conselheiros, servidores, para responder de maneira colegiada essas dúvidas. Porque, eventualmente, algumas dúvidas, elas ficam mais no escopo, por exemplo, da atividade que é executada pela secretaria. Outras atividades têm mais a ver com reconhecimento de direito, por exemplo. Então, a gente convidou esses colegas para que, dessa maneira colegiada, eles respondessem essas dúvidas. Então, nós recebemos essas dúvidas, né, que são enviadas pelo formulário. Então, aqui fica a dica, né, para todos os advogados aí que realmente tem alguma dúvida, né, tem algum questionamento relativo a algum entendimento, né, relativo ao direito previdenciário ou ao próprio processo administrativo previdenciário, podem ir lá no link da nossa bio no Instagram, que vocês vão encontrar o formulário, né, do CRPS Responde, e vocês vão poder nos mandar essas dúvidas, né? Então, essas dúvidas são respondidas por meio do CRPS Responde. Além disso, um ponto que realmente fez muito sucesso e que a gente olha nas métricas do perfil do Instagram, que é as vantagens da via administrativa, né? Esse comparativo do processo administrativo previdenciário, recursal, e das ações judiciais, né? Que são conteúdos produzidos pela conselheira Bruna Ortiz, né? Que realmente tem uma visibilidade muito grande, porque ela selecionou aqueles entendimentos específicos, né, que na via administrativa a gente tem, digamos assim, uma vantajosidade, né, que tem um entendimento mais favorável do que aquele expresso pelo Poder Judiciário. Na verdade, isso faz parte de uma estratégia de conteúdo para poder subsidiar os profissionais do direito, né, com relação àquelas situações em que é mais vantajoso, né, o ingresso, né, com um processo administrativo, com um recurso administrativo, do que ingressar diretamente na via judicial, que era algo que tu também falavas, né, na semana passada, que é necessário que o profissional avalie todo o contexto, né, avalie as características do caso concreto para decidir se a melhor alternativa é o recurso administrativo ou se é ingressar com uma ação judicial. Então a gente busca trazer esses elementos necessários, né, para que o profissional tome a melhor alternativa. Com certeza, eu fico pensando, Rafael, na jovem advocacia, né? Porque no fim a gente acaba vivendo nas nossas bolhas, como eu digo, né? Então eu, como advogado, assim, tenho muitos contatos com advogados da área previdenciária, colegas mais ou menos com o meu perfil, né? Mas a gente pensa, pô, tem uma cambada de novos advogados anualmente sendo jogados no mercado, com carteira da ordem, habilitados para advocacia, e que estão se direcionando para a área previdenciária, que se tornou uma área atraente de atuação, né? Diante de tanta crise, tanta dificuldade ainda, né? A atuação na área previdenciária é algo que atrai muito a jovem advocacia. Esse trabalho que está sendo feito ali, que eu considero maravilhoso para qualquer perfil de advocacia, mas eu fico pensando para o jovem advogado que talvez possa ter a oportunidade de não ficar tão viciado como nós ficamos. A minha geração de advogados e da minha para cima, né, de pessoas mais velhas, eu tenho aí quase 20 anos de advocacia e a gente ficou muito viciado, porque primeiro a gente começou a advogar num contexto em que se tinha um acesso muito mais fácil à justiça, a justiça era sempre integralmente gratuita, os recursos não demoravam tanto, os entendimentos eram muito favoráveis, não eram tão formalistas.
o que a gente está observando hoje? Em razão das mudanças do mundo como um todo, né, quer dizer, o orçamento do judiciário já não é o mesmo, tem que começar a exigir a comprovação da hipossuficiência, aí às vezes não comprova, aí não ganhando a justiça gratuita tem risco, se perde o processo, tem que pagar os honorários do advogado do INSS, do procurador federal, tem que pagar as custas do processo. A gente começa a ver que algumas matérias a gente queima uma etapa diretamente na justiça, porque o INSS, o conselho poderia ter dado, ou eu poderia ter esgotado para poder pelo menos ter delimitado melhor a matéria que eu vou levar ao judiciário. A geração intermediária e mais velha, digamos assim, ela está muito viciada ainda no processo judicial. É muito tentador para a gente protocolar ação na justiça ainda, sabe? Eu estou te comentando isso assim, vindo de mim como advogado. Eu acho muito bacana poder te dizer isso. Ainda há uma força muito forte, um imã muito forte no judiciário. E esse trabalho, certamente, com as novas gerações, eu queria te deixar esse feedback, que eu acho muito importante, porque eu lido muito com os jovens advogados também como professor. Isso vai ser fantástico, porque eles já vão entrar com uma outra visão, mais técnica. Nós perdemos muito a técnica. O que mais está me encantando em eu conversar com os conselheiros é a informalidade e a tecnicidade. Na semana passada, se tu assistisse às lives, teve uma certa altura que eu falei assim, bem papo de advogado, né? Eu disse assim na live, pessoal, olhem só, o gabinete de crise pode, por que não, se transformar aí num gabinete para a gente poder estar postulando provas. Né? Claro, o advogado está defendendo o segurado, a gente quer estar abrindo novas frentes. E aí a doutora Vânia, presidente da segunda CAGE, fez um comentário, eu já conversei com ela, comentou assim, não, é só para é direto com o segurado as diligências. Não é uma central de diligências que vai fazer pesquisa externa, JA. Quer dizer, a cabeça do advogado, ela por si só, ela já é muito aberta, né? Porque a gente está sempre construindo, é da nossa profissão. Mas eu acho que o advogado previdenciarista mais antigo ficou muito mais solto. A gente precisa recuperar esse lado mais técnico, assim. E eu acho que a escola vai fazer um papel muito legal também com os jovens advogados. Não sei de que forma tu vê tudo isso, mas eu enxergo isso muito claro, sabe? Eu acho que, na verdade, de uma maneira geral, quando o profissional, digamos assim, então o estudante de direito se forma, né, no curso de direito, faz, né, a prova da ordem, a primeira coisa que vem à mente, eu imagino que por conhecer, né, por saber da existência do judiciário, é ingressar com ações judiciais, né, para resolução, né, de conflitos. Então, eu acho que o que acontecia antes, né, que talvez os profissionais das gerações anteriores, é que havia um desconhecimento muito grande. Né? A gente fala que, de certo modo, o Conselho de Recursos ele é gigante pelo volume de processos que julga, porém ele é um gigante anônimo, ele é um senhor desconhecido. E a quem a gente recorre? Né? A gente recorre, o que a gente analisa na hora de fazer uma opção? Isso na nossa vida, de uma maneira geral. É o conhecimento. Então, para que as pessoas optem pelo conselho, é necessário que conheçam o Conselho de Recursos. E o outro fator é a confiança. Né? Então, a gente, tendo essas duas coisas, que a gente vai conseguir, de fato, ter um volume maior de processos recursais administrativos e uma diminuição da judicialização. Claro que a gente sabe que isso sozinho não é suficiente, digamos assim. A gente precisa trabalhar para que o processo administrativo recursal ele seja célere, ele seja eficiente, né? Ele dê uma resposta que seja pelo menos mais ágil, mais rápida do que a ação que tramita no Juizado Especial Federal, né? Seja pela nossa especialização, né? Seja pelas características do Conselho de Recursos. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. A gente já notou algumas evoluções. Por exemplo, aqui eu até anotei, em 2019 a gente julgou 347 mil processos. Já em 2020, né, foi o ano da criação da escola, mas tem, claro, todo um contexto, foram 436 mil processos. Então, a gente já aumentou esse volume, sem alterar o número de conselheiros, em 25%. É bem importante, né? Claro que a gente tem é significativo, a gente tem um passivo muito grande, né? A gente tem um passivo de processos que a gente precisa julgar, precisa dar essa resposta. Inclusive, nós fizemos uma projeção foi enviada para o relator da Comissão Mista de Orçamento, que é do recurso necessário, do orçamento necessário ao CRPS para que a gente zere essa fila.
no ano de 2020, porque esse é o nosso objetivo. Então, a gente precisaria de um orçamento de 120 milhões de reais para, ao final do ano, zerar a fila de processos, né, pendentes de julgamento. E a gente também fez uma projeção que cada processo administrativo recursal ele custa para a União cerca de R$ 140, né? Para o recorrente ele não custa nada, né? Não importa, né? Seja no recurso ordinário, no recurso especial, na segunda instância, ou mesmo, né, num pedido de revisão, ele é sempre gratuito. Não existe esse risco, né, de perder e precisar pagar, né, os honorários, pagar sucumbência, enfim. E no judiciário, esse processo judicial custa, em média, R$ 3.800. Então, na nossa projeção, se nós, com esse orçamento de 120 milhões, a gente consegue economizar para os cofres da União cerca de 3,9 bilhões de reais. É muito recurso, né? E esse recurso economizado ele pode, inclusive, ser melhorado, né? Pode ser aplicado na melhoria do Conselho para que a gente consiga cada vez mais dar respostas efetivas, né, céleres, como a sociedade espera. Não, eu te compreendi bem, muito bacana tu ter dito isso, porque não raras vezes quando a gente faz elogios ou faz comentários, eu mesmo, terça passada, quando terminou a live, eu fui me dar conta, pô, eu só falei coisas positivas. Alguns colegas vão me cobrar, porque não são só coisas positivas, claro que não. Né? É uma evolução. Mas aí tem um fato importante na tua fala, Rafael, se tu me permite. São vários braços que têm que ser estendidos, né? E aqui a gente está falando do braço cultural. Uhum. E ele precisa estar ordenado. E ele está ficando ordenado. Eu acho que esse é um ponto importante. Claro que a ordenação do braço cultural, sem a ordenação do braço político, sem a ordenação do braço econômico, pode gerar problemas para o braço cultural, porque aí vocês vão ser cobrados de estarem, né, vendendo alguma coisa ou mostrando alguma coisa que na prática não está se concretizando. Mas o que a gente tem observado é que todos os braços têm sido cuidados. Eu participo bastante, representando a OAB aqui, também o IBDP, em alguns eventos de desjudicialização. Seguidamente estou escutando o presidente Marcelo Borzio, né, falar sobre o Conselho, e a gente tem visto assim o trabalho que tem sido feito também no plano político e econômico, que a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Apesar de já haver um consenso no nosso meio que o nosso modelo jurisdicional ele é um modelo anacrônico, né? Nós temos duas estruturas para fazer a mesma coisa, né? Isso é um absurdo, né? O Brasil é o único país que tem duas estruturas para fazer a mesma coisa. Tu tens o Conselho, que poderia ter os investimentos necessários para dar conta de resolver talvez muito mais problemas, né? E tu tens o Poder Judiciário depois, né? Não que eu não ache que possa se ter a convivência, o nosso sistema não é aquele sistema tipo francês, né? Que eu não posso acessar o judiciário, de jurisdição dupla, como o Dr. Marcelo sempre explica nas palestras dele. Não, aqui a gente pode revisar tudo no judiciário depois. Mas claro que quanto mais esses três braços estiverem afinados, menos vai se levar as questões à justiça, né? E aí, sem dúvida, que o judiciário também pode julgar melhor, né? Talvez com menos análise econômica do direito envolvido, olhando mais o segurado, porque hoje o judiciário também se defende, né? Porque são muitas demandas, são muitas causas iguais, às vezes se leva uma ação no judiciário para corrigir uma pendência extemporânea no que diz. Apresentar uma carteira de trabalho para retirar a pendência da extemporaneidade, quer dizer, não precisaria, né? Já tem a instância revisora, que é o nosso conselho, né? Que poderia estar fazendo isso. Mas do ponto de vista do braço cultural, eu acho que o caminho está sendo muito bem traçado. Assim, eu queria te deixar a minha percepção, assim, está todo mundo olhando, todo mundo acompanhando. Isso é muito bom. Nós temos feito, assim, a escola, na verdade, é algo que nós conseguimos por conta própria, né? Independentemente de orçamento. Até porque os educadores, em praticamente todas as vezes, eles atuam de uma maneira voluntária, né? Então, os conselheiros, eles têm a pauta de julgamentos, eles têm as metas deles, né? Então, a gente sempre costuma dizer que a escola ela não é algo que a gente conquistou e agora, bom, está conquistado, está tudo certo, né? É algo que a gente conquista todos os dias, né? Que a gente conversa com os conselheiros, que a gente pede essa participação, né? Que a gente tenta mostrar, né, realmente o que pode ser feito, né, o impacto daquela ação dele, né, no processo administrativo previdenciário.
Então, a escola é o que a gente encontrou, né, nesse período em que nós estamos aqui atuando no Conselho, de fazer as coisas de uma maneira um pouco mais imediata, né? Aquelas questões que têm relação com orçamento, a gente sabe que são um pouquinho mais, demandam um pouquinho mais de tempo, né, demandam um pouquinho mais de negociação. Então, tem várias coisas que nós já estamos assim, engatilhados. Por exemplo, a pesquisa de jurisprudência, né, que é algo que é muito demandado, né, essa consulta, né, da jurisprudência, que é algo que sempre os advogados cobram, né, que seria realmente importante nós termos de uma maneira mais institucionalizada, né, para conhecermos, né, qual tem sido o posicionamento de uma junta de recursos em um determinado assunto, qual tem sido o posicionamento das câmaras de julgamento em um determinado assunto, que isso ajudaria, né, sobremaneira a qualificar o processo administrativo previdenciário, que é tão dinâmico, né? Então, isso seria bem... Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou ler só alguns comentários aqui dos colegas, tá? Vou te pedir uma licença. O Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um querido amigo e advogado aqui em Porto Alegre, comenta, né, que o processo administrativo precisa de um bom processo eletrônico, né? Quando tivermos isso, não há dúvida de que o processo administrativo sairá fortalecido. Depois a doutora Arícia, né? A escola é show, adoro as postagens no Instagram. Olha aí, um feedback super positivo. Obrigado. Né? Depois aqui, seguimos, deixa eu ver aqui, tá aqui. Ah, sim, a Alessandra pergunta, acho que é a Alessandra, aqui tá com o sobrenome, mas acho que é a Alessandra, Alê, vou chamá-la de Alê. Qual o Instagram da escola, Rafael? Vou deixar para te passar para o pessoal. É Escola do CRPS. Né? Lá vocês vão encontrar bastante coisa, assim, muita coisa legal, e tem muita coisa nova que a gente vai divulgar em primeira mão aqui nessa live daqui a pouquinho. Estou vendo agora que o Wilson já havia comentado aqui, o nosso querido amigo conselheiro, Wilson Fontoura, já tinha deixado esclarecido aqui, né? Deixa eu ver aqui mais. O Vando aqui, né? JB Vando, é tentador por causa da demora, né? Demora em média 1 ano para o processo sair do INSS para o CRPS. Realmente um problema que a gente sabe que existe, que a gente vem debatendo aqui também, né? Mas aí a Jéssica vem e diz, depender de processo judicial para comer, o advogado passa fome. Não sei aonde que a Jéssica quis chegar, se é no sentido de que é importante a atuação administrativa por dar um retorno mais rápido. Pode ter sido isso, porque tem essa vertente, isso é importante. Uhum. Às vezes demora, mas, em regra, o processo ele é mais rápido na via administrativa, apesar de todos esses problemas que a gente está passando. Né? Exatamente. Aqui a gente tem o tempo médio de decisão, assim, que a gente tem esses indicadores, né? Na primeira instância ele é de 208 dias, para que a gente tenha essa decisão. Na segunda instância, aí sim, demora um pouquinho mais, é 390 dias. Só que nesse período não é computado aquele tempo que o processo fica fora do escopo do CRPS. Por exemplo, o tempo que o INSS demora para remeter esse processo para o Conselho de Recursos, ou o tempo, no caso dos benefícios por incapacidade, que o processo é encaminhado à Perícia Médica Federal, para que seja feito um laudo, né? Seja feita essa avaliação. Pode demorar um pouquinho mais. Sim, porque aí não depende do conselho, né? E é algo que nós queremos mudar. Né? É algo que o presidente sempre defende, que nós tenhamos um corpo de peritos médicos próprios, né, pareceristas. Porque dessa maneira a gente vai poder consolidar os entendimentos do Conselho de Recursos. Porque, de certa maneira, quem avalia, né, a incapacidade, quando é feito esse requerimento, né, do benefício por incapacidade no INSS, é o perito médico federal. Quem avalia, quem faz essa reavaliação no caso de um recurso, também é perito médico federal. Então, por isso que a gente tem uma convergência de entendimentos que é muito grande. Então, cerca de 92% das vezes, o perito ele mantém a decisão, né, que foi tomada no pedido inicial do INSS. Então, só 8% das vezes há essa mudança. Mas se a gente tivesse um corpo próprio, a gente poderia ter entendimentos diferentes, né, para fazer essa avaliação. Que importante essa tua fala, que interessante isso, hein? Olha que interessante. Isso demonstra a preocupação com a melhoria, né? Seria realmente, eu acho que seria completamente diferente, com certeza, se o Conselho tivesse um corpo próprio para analisar essas matérias que, por lei, precisam ser analisadas, né? No caso
matéria médica, por exemplo, precisa ser avaliada pelo perito. E a própria questão da imparcialidade, perfeito, porque afinal de contas, né, ele está ali atuando no processo em que o órgão do qual ele está vinculado, né, é o órgão que está ali sendo demandado, né, o recorrido, e ele está fazendo parte da decisão, né? Acho que isso é bem relevante. A Maria Catarina, quero deixar um abraço para ela, fala que precisamos ter o hábito de desjudicializar, né? E a Cristina Silveira diz que o processo administrativo, por vezes, é mais vantajoso, deve ser analisado caso a caso. A escola do CRPS tem um papel importante nessa divulgação e comunicação com a sociedade. Aliás, já está fazendo isso, né, pelas suas publicações, né? O JB Vando diz que o que tem viabilizado os recursos ao CRPS é o próprio INSS. Né? Interessante, né? Com a demora, depois ele bota embaixo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O doutor Délio, a sugestão, incluir na página de tramitação do processo de recurso a ordem de chegada na junta, previsão da conclusão ou data provável do julgamento. Deixamos registrado aqui a sugestão. E essas mudanças sistêmicas, elas já são bastante defendidas pelo Dr. Marcelo, presidente do Conselho de Recursos, e teve algumas coisas que nós só não conseguimos, de fato, efetivar no ano passado, porque tem alguns sistemas, eles ficam no escopo do INSS. Então, o CRPS, até então, ele não tem essa autonomia financeira, né? Ele não tem um orçamento próprio como o INSS tem para a tecnologia da informação. Então, nós dependemos, né, desse orçamento do Ministério da Economia. Então, se nós tivermos essa autonomia, se nós tivermos um setor de tecnologia da informação, tivermos recursos específicos para o desenvolvimento, né, e novas implementações dos sistemas, a gente vai conseguir fazer muita coisa, né? Então, a gente espera que esse ano a gente consiga, de fato, dar andamento nisso, porque essas demandas, elas já são antigas, né? Elas não são demandas recentes, é algo que é recorrente, né? E tendo essa autonomia, a gente vai conseguir ter um sistema melhor, né? E, inclusive, a gente tem o CRPS 5.0, né? Que a ideia do CRPS 5.0 é trazer tudo isso de uma maneira simples, né? Assim como existe o meu INSS, nós teríamos o CRPS 5.0 que vai agregar todas essas informações e essas possibilidades de consulta. Que bacana. Quero deixar um abraço aqui para a conselheira Bruna Ortiz, que apareceu e está assistindo aqui a nossa live e deixou um comentário, inclusive, falando do teu trabalho. E acho muito bacana isso. O Ralph, né, quero também registrar a presença da Débora, que está sempre aqui. A Débora é uma entusiasta do processo administrativo, ela está sempre defendendo, está sempre trazendo informações relevantes, e ela está elogiando, está deixando aqui um parabéns, né, pelo todo o trabalho que vem sendo feito, Rafael, para quem atua no processo administrativo, essas mudanças, ela está achando incrível, né? Então, acho bacana a gente registrar os aspectos positivos, porque os negativos sempre chegam mais rápido, né? E os positivos, eles são muito importantes, porque eles mostram assim, que se está no caminho certo, as coisas estão indo aos poucos, né? E o Ralph pede a gentileza, Rafael, se tu poderia repetir os dias de prazo médio para a decisão, tu comentasse agora há pouco. Não sei se tu tens aí contigo ainda. Tem. O tempo médio de decisão da primeira instância é de 208 dias, né? E o tempo médio de decisão da segunda instância é 390 dias. Então, se a gente fizer um comparativo com o judiciário, né, qual que é a grande diferença? Né? É que no judiciário, por vezes, se consegue a antecipação de tutela. Né? Então, esse tempo que o processo leva, né, para que se chegue a uma decisão definitiva, né, ele não é tão impactante quanto é o tempo no conselho, né, que a gente não tem essa possibilidade, né, de conceder uma antecipação de tutela, por exemplo. Perfeito. Eu tenho dois assuntos que eu preciso tratar contigo antes da gente terminar, que eu considero bastante relevantes. Tá? Eu vou para o primeiro. Tá? Na verdade, eu vou trazer aqui algo que eu li, né, nas redes sociais por parte do presidente do Conselho, doutor Marcelo. Eu vi ele comentando que haveria
tratativas e conversas dentro do Conselho, de a escola do CRPS começar a transmitir as sessões de julgamento, principalmente do Conselho Pleno. Acredito que hoje a gente esteja em sessão, ontem e hoje, né? E como o Conselho Pleno traz os incidentes, traz as reclamações, certamente deve ser, cada voto deve ser uma aula, deve ter muita informação para quem gosta da matéria e quer aprender, e quer conhecer mais. E eu queria te perguntar se realmente, estou te trazendo da escrita dele, tá? Não é nenhuma fofoca, nem nada. Eu vi um comentário dele, porque ele postou que haveria sessão, e alguém perguntou, podemos assistir? Eu fui um que fiquei louco para assistir, mas aí eu vi o comentário dele, não, ainda não, talvez a partir de abril tenhamos as sessões transmitidas pela escola. É verdade, Rafael? Isso mesmo, né? O nosso objetivo é sempre dar maior transparência, né, para as atividades do Conselho. Então, como tu bem falaste, uma sessão de julgamento do Conselho Pleno, ela é uma aula valiosíssima de direito previdenciário, né? É uma maneira, inclusive, dos profissionais, né, se atualizarem, né, com relação aos entendimentos vigentes no Conselho de Recursos. Então, a nossa expectativa é, a partir do mês que vem, já começarmos, né, nas próximas sessões do Conselho Pleno a fazer essas transmissões pelo nosso canal do YouTube. Então, fiquem de olho, né, continuem acessando o nosso Instagram, que a gente vai divulgar por lá, né, a primeira sessão. E é algo que realmente é também uma demanda, né, que existe há um certo tempo, né, não só as sessões do Conselho Pleno, mas as sessões das câmaras de julgamento, as sessões das juntas de recursos, né, que elas são sessões públicas, na verdade. Então, o ideal seria que nós tivéssemos a transmissão de todas as nossas sessões. Mas nós vamos começar, então, com as sessões do Conselho Pleno. Que notícia fantástica! Parabéns! Olha, que notícia maravilhosa, Rafael. Fala aqui o advogado Alexandre, sabe? Porque eu tenho certeza que as sessões do Conselho Pleno, só essas por enquanto, tá? Elas vão ser um fator muito importante para reduzir essa fronteira existente entre os advogados e o Conselho no que se refere ao acesso à justiça, né? Obviamente. Essa tentação que eu falei há pouco de se buscar a justiça. Porque os advogados têm muita curiosidade de acompanhar uma dinâmica de julgamento. E muitos nunca sustentaram, muitos não conhecem, têm medo, têm receio, não conhecem o perfil. Vai ser realmente um grande feito. Parabéns pelo trabalho. Parabéns de verdade. Inclusive, a sustentação oral é algo que a gente tem recebido feedback de muitos advogados que veem, né, talvez nesse comparativo do Conselho de Recursos com o Poder Judiciário, vem no Conselho de Recursos uma proximidade, né, não vem essa hierarquia tão grande que existe no Poder Judiciário, né, que a gente percebe, e uma forma de exercitar o direito de uma maneira mais plena, né, por exemplo, por meio da sustentação oral. Então, tem vários profissionais que entendem, né, e a gente vê que o índice de provimento, né, no caso desses processos que tem sustentação oral, ele é muito grande, né, porque eu acho que, em primeiro ponto, assim, que é uma possibilidade a mais que o profissional tem de defender a sua tese, né, de levar, né, aos conselheiros de uma maneira que não seja escrita, né, as peculiaridades do caso concreto, e a gente vê que realmente dá muito resultado, né, que os profissionais, a gente inclusive recebe por mensagem inbox, né, vários advogados emocionados, assim, que quando fazem a sustentação oral pela primeira vez, né, muito felizes. Então, inclusive no nosso Instagram tem qual o procedimento, né, vocês podem fazer para solicitar a sustentação oral, né, vocês podem, como o Alexandre falou na live passada, né, na página do CRPS tem um quem é quem, e nesse quem é quem tem os contatos de todas as nossas unidades julgadoras, né, então, por meio desse contato das secretarias das unidades julgadoras, vocês conseguem solicitar a sustentação oral para os seus processos. Vale a pena, bem interessante. Que legal. E agora a última, a gente tem 3 minutinhos, mas dá tempo, tá? Eu não sei se está ligado à escola, mas eu acredito que sim, por se tratar de assunto também cultural, né, e de formação, que é sobre a revista do CRPS. Eu sei que tem um prazo aberto para recepção de artigos, eu estou tentando terminar o meu aqui, porque eu quero mandar até o dia 31,
que é a revista Previdência e Justiça, né? Tu pode falar um pouquinho para nós dela, porque tem muitos colegas que escrevem, que publicam, e acho que também é um espaço importante para a gente aproximar boas relações, né? Com certeza. E pelo fato de ser professor, né, antes de ser presidente do CRPS, o Dr. Marcelo ele é professor, né? Então ele é professor universitário, então ele tem esse contato com a academia, ele valoriza muito essa aproximação da academia com as atividades do Conselho de Recursos. Então, e por conta disso, ele foi lançada, né, a revista do CRPS, Previdência e Justiça, que estão abertas as inscrições, né, até o dia 31 de março para o envio de artigos. Né? E a gente convida a todos, né, que realmente tenham interesse assim, de publicar, né, que tenham interesse de participar, que essas contribuições são muito importantes. A gente espera também o teu artigo, Alexandre, que eu tenho certeza que será excelente, né, que a considerar, né, esse trabalho que tu já faz nas redes sociais, né, já tem como autor também, né, na área do direito, então com certeza seria uma grande honra para a gente ter um artigo teu. Que bacana, muito obrigado, Rafael, muito obrigado mesmo. Mas eu quero incentivar a todos, apesar do curto espaço de tempo, né, busquem no computador aqueles manuscritos que ficaram parados, aquele projeto de paper, aquele projeto de artigo que não evoluiu. Pense numa problemática do dia de vocês, práticos, sugestões para melhorar a JA, mecanismos para efetivar pesquisa externa, como fazer uma boa análise do PPP, o que poderia melhorar na análise do PPP, no requerimento, sugestões para carta de exigências. Gente, não faltam temas. Se tem uma coisa que não falta tema para a gente problematizar numa revista científica, é o processo administrativo. Conceito de início de prova material, o próprio gabinete de crise, né? Então surgiram melhorias. Quer dizer, tem muitas coisas que podem ser tratadas nesse artigo. Mesmo que vocês não consigam fazer para agora, já é a segunda ou terceira chamada que acontece. Então, nada impede de, numa próxima chamada de artigos, vocês fiquem antenados na escola, já comecem a seguir a escola agora, tanto no Face quanto no Instagram. Vão lá no YouTube, se inscrevam no canal. É importante o YouTube, porque lá tem vários cursos, né, Rafael? Eu vi que tem cursos de treinamento para servidores, e o advogado esperto, ele já vai lá e já entra no curso para o servidor, porque ele quer aprender a linguagem do servidor, a forma de tratar o processo. Então, no YouTube tem outros cursos. Tem cursos, na verdade, que não tem no Instagram, que é uma plataforma só de divulgação do trabalho. Eu já vou te passar a palavra para tuas considerações finais, já que a gente tem 1,5 minutos, infelizmente, mas fica à vontade, se tu quiser comentar alguma coisa sobre o YouTube também. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, agradecer ao Alexandre por esse convite, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. A gente tem muitas novidades por aí, a gente vai ofertar workshops, né? Uma das demandas que a gente recebeu é de agentes nocivos, né? Que é algo bastante recorrente, que os advogados nos pediram, né? Que a gente divulgou um curso interno e aí recebemos assim, dezenas de mensagens de advogados pedindo que nós fizéssemos esse curso também para os advogados. Então é algo que já está na pauta e esse ano a gente vai ofertar. Nós vamos também produzir mais conteúdos, né, e cursos sobre o regimento interno, sobre sustentação oral no Conselho de Recursos também, para que vocês tenham acesso a todas essas ferramentas. E esse ano, né, que nós vamos ter a seleção de conselheiros para o Conselho de Recursos, então muito em breve, o edital ele já está assim, na etapa final de revisão, então muito em breve ele vai ser publicado, e para que nós consigamos ampliar essa busca, né, essa participação dos advogados, a gente vai ofertar um curso de 40 horas sobre direito e processo administrativo previdenciário. Então, que é um... Alô, alô, me ouve, Rafael? Rafael, me ouve? Rafael, me ouve? Não sei se o Alexandre... Eu acho que caiu. Oi. Caiu, agora voltou. Tá. Eu tô com 20 segundinhos, só para não perder a live, eu vou encerrar. Então. Tá? Rafael, muito obrigado. Foi demais. Vai repercutir muito, nós vamos tratar ainda sobre tudo isso. Valeu por estar conosco. E, pessoal, muito obrigado, tá? Por estarem juntos. Uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, Alexandre. Até.
Até. Valeu, foi um prazer.